Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma palavra chamada autossabotagem. Quem nunca, não é? Ah, parece que eu estou me sabotando nisso, parece que eu estou me sabotando naquilo, as coisas não dão certo pra mim, eu não sei o que acontece. Pois é. Sendo bem sincero, eu te entendo. Mas você já se questionou do porquê a gente se sabota? Pô, André, mas o título do vídeo era sobre perdoar, agora você tá me falando de autossabotagem, essas coisas têm alguma coisa a ver? Vem comigo, deixa eu te explicar. Na verdade, uma das maiores causas de autossabotagem é a falta de perdão. E engana-se aqueles que pensam que o perdão tem só a ver com o outro. Porque muitas vezes as pessoas param para pensar, mas eu perdoo os outros. Se eu perdoo os outros, o que é que acontece? Não faz sentido para mim me sabotar porque eu não perdoo os outros. E eu te entendo. Mas sabe qual é o ponto aqui? Às vezes, não tem relação com perdoar os outros. Mas acima de tudo, com perdoar a você mesmo. Faz esse exercício comigo. De 0 a 10, o quanto é que você consegue perdoar os outros? Sendo 10, pô, eu consigo perdoar muito. E 1, eu consigo perdoar nada. Coloca essa nota aí no papel ou deixa ela gravada na sua cabeça. E se faz uma segunda pergunta. Quanto eu consigo perdoar eu mesmo? Pelos meus erros, pelas atitudes não tão boas que eu tive, pelas decisões que quando eu olho, eu percebo que poderiam ser melhores do que foram. Sabe aquela cobrança em excesso? Aquele sentimento ruim que te dá sempre que você olha para algo e pensa, meu Deus, como eu vivi desse jeito? Pois é. Pois é. Como, né? A verdade é que a maior parte das pessoas, quando faz esse exercício, percebe que tem uma imensa dificuldade com um dos dois elementos. E quando nós pensamos especificamente na autossabotagem, qual é o elemento que mais chama atenção? As pessoas têm mais dificuldade de perdoar a si do que de perdoar aos outros. E bem, se eu não consigo me perdoar, naturalmente eu vou viver uma vida de autocondenação constante. Onde a cada momento eu vou olhar para mim mesmo e eu vou me questionar. Meu Deus, eu deveria ter feito diferente. Esse sentimento interno de eu deveria ter feito diferente, somado justamente com a ausência de alguns resultados que você gostaria de ter na sua vida e não tem, cria uma espécie de chicote interno. Aonde, olha que loucura isso, para tentar corrigir os seus erros você erra mais. E se pune por isso. Um exemplo, você está triste. Você tá triste porque você cometeu um erro no seu trabalho, porque, sei lá, você brigou com o seu namorado, terminou um relacionamento, fez algo que não gostaria de ter feito, enfim, você errou. E para combater esse erro, você vai lá e enche a cara. E aí no outro dia você tá todo ferrado, fisicamente, emocionalmente, aí você decide ficar de cama. Olha só, o primeiro erro que foi uma atitude equivocada te gerou mais 2 comportamentos que não foram legais. Primeiro, você decide beber demais. Não tem nada contra beber, adoro meus Negroni, mas você bebeu demais. E o segundo, você passou um dia inteiro na cama. 2 comportamentos que são consequências de um erro. E talvez nesse tempo todo, a sua cabeça tenha ficado vazia. E você foi lá tentar falar, sei lá, com o seu ex, com quem você terminou o relacionamento. Ou tentar corrigir o erro do trabalho, mas na verdade você, do jeito que você fez, você errou de um jeito ainda pior. Agora, tentando corrigir o seu erro. Então esses erros, eles vão se retroalimentando de modo que as nossas primeiras atitudes erradas se tornem muito piores ao longo do tempo. Porque na tentativa de aliviar a dor, nós tomamos decisões que nos fazem sofrer mais.
É por isso que a gente diz que a autossabotagem, ela tem muito a ver com a falta de perdão. Se eu não me perdoo, o que eu preciso fazer? Me punir. Como é que eu me puno? Errando mais. Mesmo na tentativa de acertar ou de aliviar minha dor, eu erro. E talvez você me pergunte, tá bem, André, então, pelo que eu entendi, o que eu preciso é me perdoar. Como que eu faço isso? Como é que eu consigo me perdoar? Algumas pessoas te dirão que você olhará no espelho, falará algumas coisas e tudo ficará bem. Não vai acontecer desse jeito. Outras pessoas dirão para você aceitar o peso das culpas e das dores que você carrega. Isso pode aliviar um pouquinho, mas não vai resolver. A verdade mesmo, é que se o seu objetivo é perdoar a você, você vai precisar se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa melhor. Uma pessoa capaz de olhar para a própria vida, para a própria realidade e não mais se reconhecer como aquele que errou, mas como uma pessoa diferente daquela que errou. Como que a gente faz isso? Como nós nos transformamos? Como nós adquirimos uma maneira de olhar para o passado e sentir paz no coração? Como nós mudamos a nossa identidade? Vem comigo, eu quero te explicar. Pensa num cabo de guerra. De um lado existe a autossabotagem, que vem das culpas, das dores, das dificuldades, de tudo que você viveu. E ela tá te puxando para um lado. Tá te puxando para cá, tá te puxando para cá, tá te puxando para cá, tá te puxando para cá. Então a corda, ela tá indo cada vez mais para cá, aquele cabo de guerra vai cada vez te arrastar mais, te arrastar mais, te arrastar mais. Do outro lado, existe uma outra força, que quando aplicada, muda a sua identidade, equilibra essa balança e na verdade faz com que você vá se transformando e aquela culpa, aquela dor, aquelas dificuldades, elas vão ficando para trás. Você vai se transformando em uma outra pessoa. Qual é essa força que combate a autossabotagem e permite que a nossa identidade toda mude? Essa força aqui se chama generosidade. Aqui está a sua culpa, as suas dores, as suas dificuldades, todas te puxando para uma região, para um determinado ponto. Do outro lado existe a generosidade. Que à medida que você vai praticando e praticando e praticando e praticando, ela vai tirando de você toda aquela culpa, toda aquela dor. Em outras palavras, a generosidade, ela te transforma. Ela faz com que, à medida em que você olha para si mesmo, você se reconheça de uma maneira diferente. E você passe a se orgulhar de tudo aquilo que você se tornou. É como se o passado fosse perdendo força, entende? E como se um bom futuro, um novo futuro, fosse chegando. E te permitisse olhar para si mesmo de uma forma diferente. E o que é generosidade? É a virtude de dar aos outros coisas boas do fundo do seu coração. Entende? À medida que você transforma a vida dos outros e facilita o caminho delas, naturalmente você vai se tornando bem diferente. E essa culpa vai ficando para trás. André, então você está me dizendo que o segredo para mim romper a minha sabotagem interior é olhar para os outros. Eu achei que tinha a ver com olhar no espelho e se perdoar, essas coisas todas. Ser generoso, de fato, é olhar para o mundo. É oferecer muitas vezes para o mundo coisas que nem nós mesmos possuímos ou tivemos. Quantos aqui talvez tenham crescido sem pai e nem por isso deixaram de ser bons pais? Quantos aqui talvez não tiveram uma boa relação com a mãe e mesmo assim, ao se tornarem mães, foram boas mães? Isso é ser generoso. É se tornar para o mundo, muitas vezes,
o que ninguém foi para você. É fazer com que a sua vida de hoje em diante se torne ainda mais profunda do que ela foi até alguns dias atrás. A vida ela só vale a pena mesmo, de verdade, quando nós interiorizamos a ideia de ser bom para os outros. Aí nós crescemos. Eu falo muito sobre isso no Catena, né? Que é um produto que a gente tem que falar só sobre espiritualidade. Eu falo para os meus alunos, eu falo, a função da sua vida é você tornar a vida dos outros melhor. Entendendo que o seu grande prêmio, ele não está aqui. Se você ficar rico, maravilha. Se você for bem sucedido, maravilha. Mas é mais. É ser aqui algo que você possa conservar para toda a eternidade. Isso também é um tópico que a gente pode falar em algum momento. Mas nós não acabamos depois daqui. Partes da nossa memória são levadas para sempre com a gente. É claro que existe uma parte que é destruída, mas você tem uma para outra. O foco aqui é o seguinte: se você está se machucando, se você está se culpando, se você está com dificuldade de deixar de se sabotar, se você está com dificuldade para perdoar a si ou ao outro, seja cada vez melhor para as pessoas. Porque até mesmo o fato de você ser bom para os outros faz com que a sua capacidade de perdoar quem erra aumente. Afinal, existem momentos em que você vai tentar ser bom para os outros e você vai errar. Você vai agir no intuito certo, só que o jeito de fazer não vai ser o melhor possível. E por fim, talvez você me pergunte, como eu posso ser generoso? E eu gostaria de te dar um exercício muito fácil, muito prático, um exercício que eu dou para os meus alunos, que é o seguinte: generosidade contém duas grandezas, tempo e dinheiro. Quando você coloca ou o seu tempo, ou o seu dinheiro, ou ambos a serviço das pessoas, você se torna mais generoso. Só que, tanto quanto numa empresa, o que nós precisamos para a nossa vida e para o nosso crescimento são de processos. Quanto mais processos estruturais e didáticos nós temos, mais ferramentas aplicáveis à realidade nós possuímos. E quanto mais essas ferramentas elas estão na nossa mão, mais a gente consegue ir adiante. Então qual é a ferramenta que a gente vai usar na tentativa de ser generoso? Porque se eu deixar para ser generoso só quando eu estou bem ou quando meu coração está sentindo que eu devo ser generoso, nós nunca vamos ter a constância necessária para criar a virtude da generosidade. Mesmo que seja um princípio, né? Afinal, virtudes são coisas que levam a vida inteira para a gente conseguir adquirir. Mas qual que é o ponto? Você vai fazer uma lista. Uma lista. Com no mínimo 10 ações de generosidade. Você vai escrever, literalmente listar. Ação número 1, como eu posso ser generoso? Doando R$10 para o mendigo quando eu cruzar com um na rua. Segundo, ir ao mercado e comprar mantimentos para as pessoas. Terceiro, vendo o meu colega que adora café, meu colega de trabalho, que adora café, com um copo vazio, eu vou gastar 5 minutos do meu tempo para pegar o copo dele, encher de café e devolver para ele na mesa. Eu vou separar as roupas que eu tenho aqui em casa, que eu não uso, e vou levar para alguém. Eu vou o quê? Porque a lista é sua, não minha. Mas o que nós precisamos é de uma lista com no mínimo 10 ações. Dessas 10 ações, o que nós vamos fazer? Você vai fragmentá-las em dias. Então vamos colocar 2 ações por dia, coisas simples. Quando você acordar de manhã, você vai se perguntar: como eu posso ser generoso hoje? Tem que ser coisa que caiba no seu dia, que não mude absolutamente a sua rotina, que não seja difícil de fazer, que não esteja distante de fazer. Você precisa conseguir fazer isso hoje, se você quiser, entendeu?
Ah, não tenho tempo. Tem que ser simples a ponto de você sempre ter tempo para isso. Então, beleza. Acordou, você vai se perguntar como eu vou ser generoso hoje. E você vai olhar para sua lista. E você vai selecionar 2 ações para você realizar hoje. Aí durante o dia, de meio-dia, você vai se questionar: eu já bati a minha meta? Ou seja, eu já fiz as coisas que me tornam generoso, sim ou não? Aí, no final do dia, antes de dormir, você vai de novo se perguntar. Se você bateu, beleza, vai viver seu dia, não tem mais obrigação com isso hoje. Se você não bateu, chega no final do seu dia e você se questiona de novo. Depois do meio-dia, né? Você vai fazendo e tal. Se você não bateu sua meta, a ideia é que você bata ela até a noite. Aí à noite, você vai se questionar de novo. Bati minha meta? Fiz o que eu precisava fazer? Veja, acordei e pedi como eu vou ser generoso. Vou na minha lista, dou check em 2 ações que eu preciso executar hoje. De meio-dia eu olho para a lista e vejo, fiz ou não fiz? Poxa, fiz, ótimo, beleza, vai viver. Não fiz, meu Deus, eu tenho até a noite para fazer. Aí à noite, você se questiona, bati ou não, né? Fiz ou não o que eu precisava fazer? Generosidade tem a ver com constância. E não é algo que você vai fazer só quando você está se sentindo bem. Pelo contrário. Consegue entender? Então o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Terminou o dia, foi dormir. Bateu ou não bateu? Você, a sua vida. No outro dia você vai acordar e vai se questionar: como eu vou ser generoso hoje de novo? E aí você vai olhar para a tua lista, você vai ver daqueles 8 elementos, vou partir do ponto que você fez os 2 primeiros. Vai olhar para os 8 elementos que sobraram, vai escolher mais 2. E vai de meio-dia se questionar: já bati a minha meta? Não bati, beleza. Vai ter a tarde para bater, a noite, até dormir. Antes de dormir você vai se questionar: bati a meta? Vamos imaginar que você bateu, você foi pro dia 3, agora só tem mais 6 itens, porque os outros 4 você já realizou. Desses 6 itens, escolha mais 2, faça de novo. E depois escolha mais 2, você tá entendendo? Então qual é o objetivo? É que depois de 5 dias você tenha feito as 10 ações. É muito possível que isso mexa com você internamente. E então você me diz, depois desses 5 dias, como você ficou se sentindo e como ficou essa tua sabotagem. Quando eu acabo, André, olha, você pode adotar isso como hábito e usá-lo pro resto da sua vida, se você quiser. É uma ferramenta muito útil. Mas só se você quiser. Depois do 5º dia, me dá notícia. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem aqui. Tô aqui, disposto e disponível para te ajudar sempre. Inclusive, vou fazer uma publicidade agora. Ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, é bom, é importante pra gente, né? E outra coisa, curte o vídeo, compartilha com quem você ama. Eu tenho certeza absoluta, que isso pode ajudar muita gente que você conhece, que você ama. Tá bom? A gente se vê em breve. Tchau.